Agora a gente vai seguir aqui com mais uma entrevista e está conectado conosco o deputado Saulo Viana, deputado federal, que participou das discussões, das articulações desde o início e ontem esteve, obviamente, na Câmara para votar. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez conosco aqui. Obrigado pela participação. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os amigos aí da Band News Difusora e a todos os seus ouvintes. Deputado, a gente queria entender um pouco da votação, de como foi essa votação ontem na Câmara dos Deputados. Nós já tínhamos conversado bastante sobre a votação lá no início, quando foi aprovado na Câmara e depois foi enviado para o Senado. Ali, nós tivemos muitas negociações, tivemos muitas articulações do senhor, dos outros deputados, de seus pares, da bancada federal, para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. No Senado foi uma outra batalha, com a relatoria do senador Eduardo Braga, do Amazonas, do MDB do Amazonas, onde batalhas também foram travadas. Nesse retorno do texto que regulamenta a reforma tributária, agora já aprovado, como foi a articulação? Tivemos batalhas intensas também, discussões, resistências. Queria que o senhor falasse um pouquinho dos bastidores também dessa aprovação. Então, Rafael, as votações na Câmara, elas são debatidas primeiramente pelos líderes partidários, juntamente com o presidente, quando se define a pauta e se define também o tema de cada votação. Isso era o presidente Arthur Lira tinha como prioridade, ele já está terminando seu mandato de presidente, poder aprovar a reforma, mais essa parte da reforma que é a regulamentação. E na reunião de colégio de líderes, o que é definido é levado para as bancadas. Antes da reunião do colégio de líderes dessa semana aconteceu na segunda-feira de manhã, e assim que tinha sido aprovado no Senado na sexta-feira da semana passada, eu falei com o líder do meu partido, que é o deputado Elmar Nascimento da Bahia, que é alguém que eu tenho uma relação muito próxima, inclusive ele esteve em Parintins em 2023 e 2024, a meu convite, conheceu Manaus, conheceu Parintins, e eu conversei com ele, expliquei para ele mais uma vez da importância que tem para a gente a questão da Zona Franca e pedi dele o apoio para que ele pudesse nos ajudar. O deputado Elmar articulou dentro da reunião dos colégios de líderes para que a votação da regulamentação da reforma não tivesse destaques. Isso é importante por quê? Porque quando tem esse destaque, tem a possibilidade de destaques, é votado em separado do texto, ou seja, algum líder partidário poderia apresentar um destaque, por exemplo, especificamente sobre o ponto da Zona Franca de Manaus, e isso seria muito ruim para a gente. E assim foi feito. E os deputados, assim como eu fiz dentro da bancada do União Brasil, com o líder do União Brasil, os colegas deputados todos também fizeram dentro das suas bancadas o mesmo pedido. E aí, com a ajuda também do senador Eduardo Braga e do senador Omar, que também tem relações com os deputados, com os outros partidos também aqui no Congresso, também conseguiu nos ajudar para que fosse feita essa articulação. E nós conseguimos, com isso, levar para a votação dentro do plenário para que não tivesse destaque sobre a Zona Franca. Apenas um destaque que foi apresentado ainda na segunda-feira, referente à refinaria de Manaus pelo PL, mas o deputado Alberto Neto também, juntamente com seu líder, conseguiu articular para que o PL retirasse esse destaque. E aí isso já tinha sido feito também, inclusive, uma articulação do próprio governo federal para que fosse mantido o texto. O relator desse PL 68, que é da regulamentação, é o deputado Reginaldo Lopes, que é do PT, e também foi feito esse pedido para ele, tanto pela bancada do Amazonas como pelo próprio governo, para que não tivesse nenhum tipo de mudança referente à Zona Franca de Manaus, e assim ficou. Iniciou a discussão dessa votação na segunda-feira, e ontem foi finalizado, e nós tivemos aí, Rafael, a felicidade de ter aprovado o texto que veio do Senado, do senador Eduardo Braga, que foi um texto muito bom para a Zona Franca de Manaus e para o Amazonas, e ele foi confirmado ontem na Câmara, e a gente teve essa grande vitória, uma vitória que eu posso dizer histórica,
para a nossa Zona Franca de Manaus e para o Brasil também, porque a reforma tributária é muitíssimo importante para o nosso país. Deputado, o senhor que está acompanhando de perto essa situação em Brasília, a votação da reforma, a regulamentação da reforma e também as articulações, agora o texto vai à sanção do presidente Lula. O senhor avalia, acredita que deve ter alguma alteração, algum veto ao projeto, à regulamentação? Jenny, eu acredito que assim, a possibilidade ela existe. Porém, como isso foi amplamente discutido dentro do parlamento desde o ano de 2023, ainda quando a gente falava da PEC, e agora na regulamentação, isso foi construído pelo parlamento juntamente com o executivo da Zona Franca de Manaus, que é o que mais interessa para o Amazonas. Isso foi discutido com o executivo e o governo federal ele avalizou que da forma como o texto veio do Senado, atendia também o que o governo queria e o que o governo pretendia referente à Zona Franca de Manaus. Ou seja, essa foi uma construção que foi feita, foi um diálogo amplo. Existe a possibilidade de ter vetos? Existe. Mas eu acho que essa chance diminui muito por conta dessa construção. E por mais que tenha um veto do governo, essa matéria obrigatoriamente voltaria de novo para o Congresso. E aí, naturalmente, dependendo do ponto que o governo federal vete, por exemplo, no futuro pudesse vetar, o Congresso tem a prerrogativa de derrubar o veto. Então, eu particularmente acredito que a chance de ter um veto desse texto que foi aprovado é mínimo. Deputado, a gente está partindo para o final aqui da nossa entrevista, no fim do programa também, mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta em relação ao ganho político. A gente tem falado sobre essas batalhas que são travadas em relação à Zona Franca de Manaus ou assuntos de interesse do Amazonas, e é impossível não notar a diferença do número de deputados, por exemplo, que tem outros estados nessa guerra fiscal toda, e o número da nossa bancada. O senhor considera, e os seus pares também, da bancada federal do Amazonas, um ganho político também essa vitória que o Amazonas teve na reforma tributária? Com certeza, Rafael. A gente é histórico aí do estado do Amazonas. Vocês na profissão de jornalistas já acompanham há muitos anos. A gente sempre fala referente à reforma tributária, né? A gente fala do Congresso, dos deputados e senadores, sempre fala da Zona Franca de Manaus e existia assim, um medo muito grande na reforma tributária de a Zona Franca ter perdas. Então, isso foi um trabalho que começou lá no início dessa legislatura de 2023, quando começou a discutir a PEC 45 na época, que era a reforma tributária. Né, o estado do Amazonas, a nossa bancada conseguiu se articular para ter 3 deputados federais que fizeram parte do grupo de trabalho que discutiu, né, a PEC 45, inclusive eu tive a honra de poder fazer parte. Nós tivemos uma aprovação importante. Depois, agora na regulamentação, da mesma forma a gente conseguiu fazer uma articulação. O primeiro texto que saiu da Câmara não era um texto bom, mas no Senado, o senador Eduardo Braga foi o relator e fez todas as correções que eram importantes para a matéria. E agora, na volta para a Câmara, todo mundo conseguiu se articular dentro das suas bancadas, né? Eu tive um lobby muito forte, principalmente do estado de São Paulo, para poder tirar aí as nossas vantagens. E as nossas vantagens é importante se frisar que a gente não está pedindo, a gente não pediu, não aprovou nada mais do que a gente já tem hoje, e a gente conseguiu essa grande vitória. Para finalizar, Rafael e Jenny, eu queria abrir um ponto aqui em especial, que eu acho muito importante, que foi pouco falado. Nós tivemos mantido o que já está na Constituição referente às vantagens comparativas da indústria. Mas eu quero abrir um parênteses aqui sobre o comércio. Né? O comércio de Manaus teve um ganho muito grande nessa reforma. E aí eu vou voltar aí no tempo. Eu tenho 40 anos, Rafael e Jenny. Eu lembro de quando criança, eu tenho uma tia que mora há muitos anos no Rio de Janeiro, e essa minha tia trazia algumas amigas dela para Manaus para poder comprar no comércio da Zona Franca de Manaus. As pessoas vinham comprar perfume na Zona Franca, comprava videocassete, e a gente lembra que, não sei se vocês lembram, mas tinha muitas pessoas de fora que vinham para Manaus para poder consumir no comércio de Manaus, e ao longo dos anos isso foi perdido.
a partir do que foi aprovado ontem, a gente tem a perspectiva de poder voltar a ter um comércio forte novamente, principalmente em Manaus, porque uma da parte do que foi aprovado é de poder diminuir e isentar, inclusive, tanto do IBS como do CBS, produtos importados na Zona Franca de Manaus. Ou seja, por exemplo, o centro de Manaus e a difusora está aí. As instalações da difusora, da Band News, funcionam aí no centro de Manaus. A gente vai poder voltar a ter essa retomada do centro de Manaus. O centro de Manaus vai poder novamente, com essa aprovação, poder ter assim, um comércio forte novamente, poder ter ali um grande movimento de pessoas, tanto de Manaus como de fora, para poder consumir no comércio de Manaus. E o comércio é um grande gerador de emprego, né, em todo o país e naturalmente na cidade de Manaus também. E a gente vai conseguir fortalecer novamente o comércio pelo que foi aprovado, e a gente vai ter novamente fortalecido o comércio e, consequentemente, fortalece o estado do Amazonas. Isso é um ganho muito importante de deixar aqui registrado. Deputado federal Saulo Viana, muito obrigado pela entrevista, pela participação, pelo esclarecimento aqui em relação a essa votação histórica, a aprovação da reforma tributária e a manutenção da competitividade da Zona Franca. Muito obrigado pela entrevista, até uma próxima. Obrigado, bom dia a todos.